Bom dia a todos presentes. Vamos dar início aqui à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da nossa prova inicial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu coloquei lá no grupo, é só vocês fazerem de acordo com a nossa correção e depois mandarem um e-mail para mim no eduardopuglia@gmail.com pedindo a revisão. A primeira questão da prova falou, né, o governador do estado X publica uma propaganda informando que o ICMS de alguns produtos seriam zerados ou isentados e que, por tal motivo, os produtos ficariam mais baratos ao consumidor final. Referida propaganda está certa, errada ou depende? A resposta aí, nós tivemos algumas respostas que foram copiadas da internet, do Google, e, na verdade, não era isso que eu queria, que eu falei com vocês. A resposta aí era depende, e aí falar que, de acordo com o parágrafo 2º, inciso 2, inciso 3, do artigo 155 da Constituição Federal, nós temos lá a disposição do ICMS e as questões de que a isenção ou benefício tributário no início da cadeia não altera o valor final do produto, no meio da cadeia deixa o produto mais caro, porque ele vai zerar o benefício tributário das cadeias anteriores, e no final da cadeia ele vai ficar mais barato, porque não vai ter a incidência do último tributo. Então, a resposta era depende e explicar com base nessa situação. A segunda pergunta vem e fala: a Constituição da República de 88 prevê no artigo 155 a possibilidade, aqui para mim está dando ok, Aline. Você quer testar, você quer sair, voltar, ou é seu computador que não consegue escutar mesmo? Me responde por aqui, por favor. Estou te aguardando, tá, Aline? Testa aí e vê se é o seu, porque aqui para mim está tudo ok. Para testar aqui no meu celular, se o som está ok. Recording in progress. Oi. Então é o seu mesmo, tá? Testei aqui também. Mas vamos lá. A segunda pergunta vem e fala: a Constituição da República, e no seu artigo 155, prevê a possibilidade dos estados instituírem o IPVA. Ocorre que cada estado legisla da forma como entende ser a mais adequada. Qual competência se refere? Cite e explique o dispositivo constitucional. A competência que você tinha que falar aí é a competência do artigo 24, parágrafo 3º, que eu lecionei para vocês e expliquei que é a competência concorrente. E aí, além disso, de acordo com o que a questão fala também, você pode falar que o Estado ele tem uma competência plena por falta de legislação federal complementar a respeito do assunto. Não é que o Estado tem competência privativa, não. Tá? Ele tem a competência concorrente, caput do artigo 24, e na exceção, ou seja, na falta de lei complementar, ele tem a competência plena. Então, algumas pessoas colocaram a privativa, está errado. Muito cuidado com isso. E o terceiro é o prefeito da cidade X resolve aumentar o IPTU do próximo ano por meio de decreto, considerando o limite da inflação anual. A conduta está certa ou errada? A primeira situação era... Eu queria a resposta, tá, gente? Que você colocasse como certa. Por quê? Porque ele apenas atualizou a base de cálculo conferindo a inflação. E nós temos a súmula 160... Espera aí, deixa eu conferir se é a súmula 160. Nós temos a súmula 160 do STJ, isso mesmo, que ela vem e fala,
é defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior à inflação. Mas ele atualizou em percentual até a inflação. Só que o seguinte, gerou uma controvérsia nessa questão, e aí todo mundo que respondeu eu pontuei, que essa controvérsia, ela fala, a minha questão eu coloquei aumentar o tributo, e aumentar tributo, vocês que responderam errado, sem que lei estabeleça, está errado mesmo. Então, eu considerei tanto aquelas pessoas que responderam que está errado, porque era necessário uma lei estabelecendo, isso não pode ser mediante decreto, e quem respondeu que estava certo, porque a atualização até o índice da inflação está certo, eu também considerei. Tá? Então, para não gerar divergência e controvérsias aí, porque eu deveria ter colocado, ao invés de aumentar, atualizar, eu considerei quem fundamentou e respondeu tanto certo ou errado. Ok? Fica aí, então, as considerações da prova inicial. A prova suplementar ocorrerá semana que vem, e por conta disso, na semana que vem, nós não teremos aulas por conta da prova suplementar, que será no dia 3 de novembro. Tá? Lembrando, os alunos que vão fazer o suplementar têm até sexta-feira para fazer o requerimento e pagar a taxa lá do requerimento. Continuando hoje, nós estamos falando lá a Lei de Execução Fiscal, né? A Lei de Execução Fiscal é a Lei 6830, né? E aí, a Lei de Execução Fiscal, nós temos uma situação interessante, e nesta Lei de Execução Fiscal, gente, eu chamo a atenção para vocês o seguinte, estamos lá no artigo 14 dela, né? O artigo 14 da Lei de Execução Fiscal vem e fala: o oficial de justiça entregará contra fé o termo do auto de penhor ou arresto com a ordem de registro, né? Mostrando justamente o quê? Que foi lavrado ali o termo de penhora. Aí o 15 fala, em qualquer fase do processo, né, será deferido pelo juiz, inciso 1, ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a qualquer momento que você sofrer uma penhora, essa penhora pode ser substituída por dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Claro, né, gente? É muito mais fácil para o fisco ter uma garantia em dinheiro do que ter um bem móvel ou imóvel aí como garantia e como penhora de um eventual processo. Inciso 2, a Fazenda Pública também pode pedir a substituição de bem penhorado por outros bens, independentes das ordens do artigo 11, né, que fala justamente lá que é dinheiro e bens e sucessivamente. Eu já tive um caso desse até muito interessante, justamente numa situação a qual a gente ofertou aí um imóvel e com o tempo este imóvel ele foi sendo atualizado, mas a dívida maior que o imóvel, e depois a Fazenda Pública pediu um reforço de penhora também, tá? Continuando, o artigo 16 fala, esse artigo 16, gente, por favor, tenham muito cuidado, ele é cobrado tanto em prova fechada quanto em prova aberta, né? E ele vem e fala, o executado vai oferecer embargos com prazo de 30 dias. Só que o prazo de 30 dias, primeiro, é um prazo corrido, não é em dia útil. Segundo, ele é diferente de acordo com a garantia. Na execução fiscal, você só apresenta embargos à execução fiscal quando o bem está garantido, tá? E essa garantia, ela se dá de algumas formas diferentes. Então, se você fizer depósito judicial, o prazo de 30 dias começa a contar do depósito, inciso 1 do artigo 16. Se você fizer garantia com fiança bancária ou seguro-garantia, vai ser da data da juntada da fiança bancária ou do seguro-garantia, tá? E se você sofreu uma penhora, o prazo de 30 dias vai correr a partir da penhora. Agora está me escutando, Aline? Melhorou? Bom dia, Bom professor, dia, tudo meu bem. bem? Joia. Estava chegando em casa e aí estava na aula pelo celular. Professor, pelo celular ficou mudo. Isso, aí eu Pelo vou deixar. menos eu não consigo te ouvir.
Tá, eu vou deixar gravado e disponibilizado e depois eu mando o link lá, tá? Porque eu já tinha começado também, tá bom? Tá ok, professor. Desculpe, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço a sua presença. E aí, turma, nós temos aí o artigo 15 que ele vem e fala justamente dessa questão. Qual que é o cuidado que você tem que ter na prática, na vida prática com o seu cliente? Você tem que ter um grande cuidado, porque o cliente às vezes recebe lá um mandato de citação de processo de execução fiscal e ele vira para você e fala assim, olha, eu devo mesmo e não tenho dinheiro, e não vou pagar, deixa esse processo. Tem, em tese, alguma coisa que você possa fazer? Não. O que não tem alguma coisa que você possa fazer? Justamente pelo sentido de que na execução fiscal você só faz embargos com a garantia dela em dinheiro, correto? Então, se você faz a garantia em dinheiro, em algum bem ou dinheiro, você consegue embargar. E se você não tem patrimônio, você não consegue. Então, é muito normal o cliente falar assim, eu não tenho patrimônio nenhum, não. Aí vai o oficial de justiça lá no estabelecimento e fala, tem esse computador aqui, vamos penhorar o computador. Caralho, então tá, penhora. E não fala nada com o advogado. O advogado vai saber que o prazo está correndo, gente? Não. Então, é extremamente importante você explicar isso ao cliente, que os prazos para apresentar a defesa na execução fiscal são prazos diferenciados, tá? Então, é importante essa situação, você ter essa ideia dessa realidade aí, a ideia sobre essas questões aí que são essenciais no nosso dia a dia, tá ok? Então, é muito importante a gente ter essa concepção aí no nosso dia a dia dessa situação, tá? Tranquilo até aí? Dúvidas? Perfeito. Além disso tudo, nós temos que ter uma ideia aqui também do nosso artigo 16, que vem e fala, parágrafo 1º, não são admissíveis embargos antes de garantia da execução, então isso que eu expliquei para vocês, eu só embargo com a garantia, né? E no prazo dos embargos a gente vai alegar tudo que a gente tem de direito ali, e nos embargos não é admitido reconvenção. Após os embargos, o juiz manda intimar a Fazenda Pública para impugnar os embargos em 30 dias. Então, cuidado, que quando lá nos pedidos, você não vai falar que você quer que seja citada a Fazenda para contestar. Você tem que colocar que quer seja intimada a Fazenda para impugnar. Então, é diferente o pedido aí da sua petição inicial de embargos de execução fiscal também. Tá? 18. Caso não sejam oferecidos embargos, a Fazenda vai dar prosseguimento na garantia e aí ela vai pedir o arresto dessa garantia. Oi? Pode falar. Aqui no direito tributário, existe também o Instituto da Remessa Necessária, caso a Fazenda ela não venha a impugnar? Exatamente. Só que a remessa necessária ele é um instituto voltado ao mandato de segurança, entendeu? Porque a lei de mandato de segurança ela tem a necessidade da remessa necessária ao tribunal, correto? Agora, nos embargos, quando a Fazenda não impugna, geralmente o juiz intima novamente. Tá? O juiz, eu nunca vi, para ser sincero, nenhuma situação a qual a Fazenda deixa de impugnar e o juiz sentencia de pronto. Agora, a remessa necessária, ela acontece no Instituto do Mandato de Segurança, e aí no direito tributário isso acontece, tá? Independente da decisão ser favorável ou não. Independentemente da Fazenda concordar ou não com aquela segurança concedida. Aqui no embargos à execução fiscal, quando a gente tem casos em que a gente embarga e esses embargos a Fazenda concorda com a Fazenda utiliza justamente do que a Lei 6830 fala. Antes de ter a sentença, ela confirma e cancela a certidão de dívida ativa e pede a extinção do feito. Tá? Então, não há necessidade, não há na prática a remessa necessária
quando eu estou trabalhando a execução fiscal e embargos à execução fiscal. Tá ok? Tá ok, professor. Obrigado. Nada, as ordens. E aí, turma, o artigo 19 e seguintes, ele vai falar justamente de como acontece a alienação dos bens, ou seja, a adjudicação, né? Se você ganhou, se você perdeu o processo, esses bens vão ser convertidos para a fazenda pública, e se são bens móveis ou imóveis, a fazenda pública vai diligenciar para o devido edital e arresto desses bens em praça pública com a devida avaliação deles, igual acontece no Código de Processo Civil normalmente, né? Então nós temos essa questão do arresto aí dos bens, que vai lá do artigo 19, tá? Até... Espera aí. Até o 24. Depois eu peço que vocês leiam, se tiver alguma dúvida, vocês tragam para a gente. O artigo 25 vem e fala justamente isso que você acabou de perguntar, Aline, que eu utilizei para te responder. Olha só, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda será feita pessoalmente. Não, é o 26, desculpa. Vou falar o 26, depois a gente volta no 25. Olha só, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Então, olha só, Aline, se você tem a execução e propõe os embargos, e a Fazenda reconhece, ela cancela a certidão de dívida ativa e pede a extinção do processo. Tá? Qual que é o absurdo disso tudo? Esse finalzinho aí, sem qualquer ônus para as partes. Ou seja, você, advogado, foi contratado, fez uma mega defesa, apresentou a defesa, seu cliente apresentou garantia, e aí a Fazenda cancela a CDA, e, por sinal, alguns juízes não condenam a Fazenda em honorários advocatícios. Existem jurisprudências nos dois sentidos, tá? Isso é uma coisa para vocês ficarem espertos aí no dia a dia dos litígios aí nas espécies tributárias. Tranquilo? Então, é justamente isso que eu te expliquei. Quando a gente faz uma defesa tributária e a gente tem razão, na maioria das vezes a Fazenda Pública vai e cancela a certidão de dívida ativa. Tá? Essa é a prática que a gente vê comumente. Além disso, nós temos o artigo 25, que vem e fala: na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública vai ser feita de forma pessoal, né? Então, o que é isso? Com o envio dos autos à Fazenda Pública. Então, o prazo da Fazenda Pública só começa a correr com o recebimento dos autos pelo procurador municipal. Então, é muito interessante, principalmente quando a gente tem algum cliente, né, turma, que gosta de acompanhar os prazos na internet, ele vira para você muitas vezes e fala assim, nós ganhamos, né? Aí você fala, ganhamos, mas a gente tem que esperar o prazo do recurso. Aí ele vira e fala assim, qual que é o prazo? Aí você fala, são 15 dias úteis, né, de apelação. Aí, beleza. Aí ele conta lá os 15 dias úteis e te liga, agora ele recorreu? Você fala, não recorreu não, mas não começou nem o prazo. Aí como é que você vai explicar isso para ele? Né? Aí você tem que falar, não, é porque o prazo da Fazenda é diferente do nosso prazo. O prazo da Fazenda Pública só começa a correr quando ela recebe o processo em mãos, no caso físico, ou então recebe a intimação e ela se dá por concluída aí ao procurador. Isso vem melhorando demais com o processo eletrônico também, tá? Mas é uma coisa que acontece na nossa vida prática aí também, que eu acho que é bem legal a gente falar, né? Depois o 27 de publicações dos atos processuais, né? 28, a requerimento das partes poderá, por conveniência de unidade de garantia da execução, ordenar vários processos contra a mesma pessoa. Nunca vi isso na prática. 29, muito cuidado com isso aqui, pegadinha de prova demais, tá? A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou rolamento. Parágrafo único, concurso de preferência somente se verifica entre as pessoas de direito público, que é União, Estado e município. Então, qual que é o cuidado? Vem lá, né, gente, uma questão de prova, isso pode acontecer tanto no direito tributário quanto no direito empresarial e administrativo,
onde fala lá que uma empresa está sofrendo aí uma recuperação judicial. E aí conta aquele caso que a OAB adora fazer nas provas, né? Conta aquele caso enorme, aquele tanto de história lá, aquele tanto de coisa, e aí simplesmente vira e fala assim, e aí por conta disso, a empresa reuniu todos os seus processos justamente no juízo de falências e concordatas, né? E aí você fala, legal, mas e o tributário, ele entra nessa reunião de processos? Não, está aí disposto na lei, e a lei também de falências e recuperação, ela trata da mesma forma, né? Ela não modificou isso. Então, os processos tributários continuam a correr aí fora desse procedimento falimentar. Tá ok? Então, cuidado com isso aí. Professor, eu não entendi o porquê que direito tributário fica fora quando envolve falência. Porque olha lá, a lei fala que não é sujeito a concurso de credor e nem habilitação de falência. Por que ele fica fora? Porque quando você faz um concurso de credor ou uma eventual recuperação, o que você estipula? Você pega todas as dívidas existentes, correto? Joga dentro do mesmo plano e cria ali um plano de recuperação. Eu vou pagar no máximo tanto, e eu vou pagar esse, depois esse, depois esse, depois esse, e ali você vai bolar uma estratégia de pagamento e liquidação, correto? Correto. O tributo, ele nunca vai deixar de ter preferência, e ele nunca poderá ser sobreposto por outra coisa a se pagar, a não ser os créditos trabalhistas, que aí você tem natureza o quê? Alimentar. Então, você tem o tributo aí, ele não entra nessa questão. É aquela situação, né, Aline? Vamos supor, a gente deve lá R$500 mil para um banco. Esses R$500 mil na agência bancária é muito tranquilo você resolver. Você chega lá depois que você está devendo, fala assim, eu tenho R$10 mil, você quer receber e matar essa dívida? Aí o banco, quero. Beleza, resolveu. Você chega para o fisco e fala isso? Você pode até falar, mas ele vai aceitar? Não, porque o fisco ele tem uma situação que é legal. Ele só pode conceder um benefício tributário, uma anistia, uma remissão e etc. e tal, se tiver lei dispondo sobre isso. O procurador da Fazenda, ele não tem essa autonomia de virar e falar assim, você está devendo aqui R$100 mil, eu vou te dar um desconto, você paga 30 mil e morreu. Isso não existe dentro do direito tributário. Então, por isso que ele não se habilita em processo de falência. Todos os créditos tributários, eles tramitam independentemente do processo de falência. Entendeu? Professor, mas eu posso... Aí é uma outra situação. Eu tenho aí 10 processos tributários, estou num processo de recuperação, né? E aí, por conta deste processo de recuperação, eu vou pedir, né? Eu vou pedir justamente para fazer um parcelamento de toda a dívida do Estado. Aí, beleza, aí você vai pedir o parcelamento, vai começar a pagar a dívida do Estado, só que todas as execuções fiscais, o que você vai fazer? Você vai peticionar pedindo a suspensão daquela execução, uma vez que você parcelou todo o débito que existia com a Fazenda Pública e vai comprovar ali a quitação ao longo do parcelamento. Ponto. Aí tudo bem. Tá? Então, exemplo, eu mesmo acompanho uma empresa de São Paulo, que a gente está num processo de recuperação, e essa empresa ela tem vários débitos de ICMS aqui no estado de Minas Gerais, e são vários processos, os quais ela simplesmente fez um parcelamento com o Estado e todos os processos estão suspensos. Mas nenhum processo tributário deixou de existir e foi para o juízo falimentar, não. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Melhorou? Melhorou. Eu pensei que eles não habilitavam o crédito, né? E também não cobrava, né? Não, cobra-se só que tudo dessa forma apartado, né? Apartada, tá? Tá, O artigo 30 vem e fala, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, responde pelo pagamento da CDA todos os bens e rendas de qualquer origem do sujeito passivo,
espólio, inclusive aqueles gravados com inalienabilidade e impenhorabilidade, excetuado aí o bem de família, tá, gente? Ou seja, a fazenda pública também quer receber de qualquer jeito. Nos processos de falência, concordata, arrolamento, nenhuma alienação será autorizada sem prova de quitação de dívida ativa. Isso é muito interessante, tá, gente? Muito cuidado. Quando a gente fala em direito empresarial e administrador de massa falida, o pessoal fala que essa turma ganha muito bem. Para mim, eles tinham que ganhar 10 vezes melhor do que eles ganham, porque a responsabilidade é muito grande. Porque se um administrador aliena algum bem sem antes quitar a dívida ativa, ele tem a responsabilidade de forma solidária sobre isso, tá ok? Então, é importante a gente pensar nisso. Os depósitos judiciais, hoje, isso aí é muito tranquilo, porque essa lei é de 1980, então hoje é tudo de forma eletrônica, depósito judicial, tá? Vamos lá. Artigo 37, auxiliar de justiça que por ação ou omissão culposa ou dolosa prejudica a execução vai ser responsabilizado. É o famoso jeitinho que, graças a Deus, a gente está melhorando e acabando com essas coisas, né? Olha o 38. A discussão judicial de dívida ativa só é admissível em execução, na forma da Lei 6830 que a gente acaba de estudar, salvo a hipótese de mandado de segurança, repetição de indébito ou ação anulatória. Tá? O que quer dizer isso? Quais são as peças básicas do direito tributário? Execução fiscal, que a gente aprendeu, embargos à execução fiscal, que a gente aprendeu com essa lei de execução fiscal, mandato de segurança, que vocês já aprenderam em direito constitucional, que é direito líquido e certo, né? Impetrado sempre em face de uma autoridade coatora. No direito tributário, a autoridade coatora sempre será aquela que denegou algum pedido seu. Ação de repetição de indébito, que vocês já aprenderam em direito processual civil, que é o quê? Eu pedir ali uma devolução do valor pago de forma indevida, e eu consigo pedir essa devolução de até 5 anos atrás, ou ação anulatória. A fazenda me cobra alguma coisa, eu entendo que não é devida, eu peço a nulidade desta cobrança. Essas são as peças básicas do direito tributário. Professor, então a probabilidade de cair alguma dessas peças na prova de OAB aberta é de mais ou menos 80%. Tá? E o que mais pode cair? Qualquer peça geral do direito. Tá? Eu posso ter um caso que vai te pedir para fazer um agravo de instrumento, um embargo de declaração que é raríssimo, um parecer que é raríssimo, uma apelação que é normal pedir também, mas são peças generalistas, ou seja, qualquer prova de qualquer matéria que você fizer, você pode ser submetido a uma prova aberta desta. Alguém de vocês fez a prova da OAB? Você fez, Aline, agora, esse final de semana? Fiz não, professor. Tá. Se alguém tiver feito e tiver alguma questão, pode trazer para a gente aqui na sala de aula. Tá ok? 38, fazenda pública não está sujeita a pagamento de custo e emolumento, né? E 39, desculpa. E o 40, que o juiz vai suspender a execução enquanto não foram localizados bens do devedor. O que é isso, turma? A fazenda pública, ela diligencia e tem o dever legal de diligenciar para achar bens do devedor. Por quê? Porque o devedor só vai apresentar defesa quando ele garantir a execução. E se não acha patrimônio nenhum? Se não acha patrimônio nenhum, o que a gente vai fazer? A fazenda pública vai cansar de correr atrás e depois de um certo tempo ela vai pedir a suspensão desse processo. E aí ela pede a suspensão desse processo, o qual ele vai ficar suspenso por até 1 ano. E após 1 ano, se esse processo não é reativado e nada mais é feito, ele fica arquivado provisoriamente. E se após esse 1 ano, tiverem mais 5 anos sem nada a fazenda pública fazer, nós teremos aí um instituto da prescrição intercorrente. Ou seja, depois de 1 ano arquivado,
de 1 ano suspenso mais 5 anos arquivado, a gente depois pode pedir que o crédito seja reconhecido face à prescrição intercorrente, ou seja, 1 ano de suspensão mais 5 anos de arquivamento. Então, é isso que o artigo 40 vem e fala, né? Parágrafo 1º, suspenso o curso da execução, será aberta vista ao representante da Fazenda. Parágrafo 2º, decorrido 1 ano, sem que seja localizado bens do devedor, o juiz vai pedir o arquivamento dos autos, né? E aí, se ocorrer esse arquivamento, tiver mais 5 anos arquivado e nada ocorrer, nós teremos o instituto da prescrição intercorrente, né? Depois, parágrafo 3º, encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para a continuidade do processo. Então, isso é a figura da prescrição intercorrente que a gente utiliza muito no nosso direito tributário. Tá ok? Essas são as considerações aí, turma, da nossa Lei 6830. Encerramos ela aqui, então, hoje, no nosso, na nossa aula de hoje. Então, só fechando aqui, tá? No dia 3, nós não teremos aulas, porque será a avaliação suplementar. E no dia 10, nós temos aí, turma, uma aula presencial lá na FAMIG. E esta aula presencial na FAMIG, ela valerá, para quem for lá presencialmente, ela valerá a VA3 e a VA4 em conjunto. Nós vamos fazer uma atividade lá em conjunto, tanto VA3 e VA4. E será pontuado lá na hora e com aqueles presentes. Aqueles que não forem no dia 10 na FAMIG, após esse dia, eu vou disponibilizar a VA3 e VA4 só para aqueles que não forem fazer ela via sistema. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve. Beijão, Aline, fique com Deus, viu? Alguma dúvida, meu bem? Professor, acredito que você já tenha falado, quando a gente está falando em relação à fazenda pública, fica complicado, né? Tudo muda. Isso. E assim, aqui também tem o Instituto da Fraude. Eu acho que você já tinha falado. Isso, a fraude contra credor e etc e tal. Isso. Temos sim, tá? A fraude contra credor, ela ocorre de todas as formas possíveis, independentemente de qualquer âmbito e qualquer natureza que a gente trabalhe. Então, quando a fraude contra credor ela é constatada num processo tributário, no processo civil, no processo trabalhista, você tem os mesmos recursos para pedir o reconhecimento dessa fraude contra credor, tá? O que acontece na prática? Então, o que é importante deixar bem claro aqui, Aline, para vocês? A fraude contra credor, quando ela é constatada, aquele que fraudou pode sucumbir nas responsabilidades, desde a nulidade até outras questões, em qualquer âmbito do direito. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Tá. Aí, nós temos a seguinte situação. Professor, mas e como que isso acontece na vida prática? Né? A fazenda pública ela tem um volume de processo, principalmente na área tributária, muito alto, onde os procuradores, às vezes, não dão conta de diligenciar tanto para conseguirem configurar uma fraude contra credor. Tá? Essa é a minha linguagem. Mas, então, acontece, mas as responsabilidades existem como em qualquer outro âmbito do direito. Tá? Agora, exemplo, você vê uma coisa muito mais forte no direito trabalhista de fraude contra credor, porque o direito trabalhista ele tem uma diligência muito mais forte pelas partes, no sentido de tentar não deixar que a outra parte oculte ou fraude algum bem, né? Então, assim, o Instituto da Fraude contra Credor, ele é o mesmo para qualquer âmbito do direito, mas a gente vê em algumas áreas uma efetividade melhor da aplicação deste instituto. Então, assim, e não só a fraude contra credor. Eu falei com vocês aqui anteriormente que aquele responsável de uma massa falida, de um inventário, etc. e tal, quando ele onera e vende um bem
sem antes haver quitado as dívidas tributárias, ele responde de forma solidária. Então, exemplo, eu tive um cliente o qual ele foi administrador de uma massa falida, e nesse meio tempo ele fez uma venda de um patrimônio dessa massa falida para pagar um débito que não era tributário, e por conta disso ele se tornou responsável solidário pelos débitos tributários desta massa falida. E teve um mega problema, tá? Então, assim, isso não é necessariamente, vamos falar assim, fraude contra credor, porque ele pagou um outro credor, mas ele desobedeceu a cadeia legal. Então, isso pode ser tanto intitulado como desatento à Lei 6830, que a gente trabalhou aqui hoje, e pode ser também intitulado como fraude a credor. Por que intitulado como fraude a credor? Porque justamente ele deixou de observar a ordem legal das coisas. Tá? Professor, e na prática, como ficariam então os argumentos? Esse caso em comum. Ele não teve, ele teve seus bens pessoais bloqueados e levados a leilão para pagar isso. Nossa. Ele teve um problemaço. Por isso que eu Imagina. falo, ser administrador de massa falida e tudo, pessoal a turma de empresarial, os professores de empresarial falam que é um negoção, que dá muito dinheiro, que paga bem. Paga, dá dinheiro mesmo. Só que cuidado, porque a sua responsabilidade ela é muito forte. E se você for omisso ou deixar de cumprir algumas questões legais, você vai responder com seu patrimônio próprio. Tá? Então, assim, não é uma brincadeira e não é fácil você ser gestor de uma situação dessa. Complicado, não? Tranquilo? Mais alguma dúvida, Aline? Não, professor. Obrigado, viu? Então, joia. Um beijão e tenha um bom dia aí. Fica com Deus. Amém. Com Deus também.